Então me passa de novo. Salmo 26. Shabbat Shalom, irmãos. Shabbat Shalom, os irmãos que estão nos assistindo pela TV Sião. Hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo do Evangelho de João. Vamos abrir primeiro no Salmo 26. Você que está aí em casa, acompanhe conosco, Salmo 26. Faz-me justiça, Adonai, pois tenho vivido com integridade, confiando em Adonai sem vacilar. Examina-me, Adonai, testa-me, examina minha mente e coração. Pois tua graça está ali, diante de meus olhos, e guia minha vida por tua verdade. Não tenho sentado com pessoas falsas, nem conviverei com hipócritas. Odeio a companhia dos praticantes do mal e não me assentarei com os ímpios. Lavarei minhas mãos em inocência e andarei em torno do teu altar, Adonai. Erguerei minha voz em ações de graças e proclamarei todas as tuas maravilhas. Adonai, amo a casa onde habitas, o local onde tua glória permanece. Não me incluas entre os pecadores, nem me ponhas com sedentos por sangue. Em tuas mãos estão os que maquinam o mal. A mão direita deles está cheia de subornos. Quanto a mim, viverei sem culpa. Liberta-me e mostra-me teu favor. Meus pés estão plantados na retidão. Nas assembleias louvarei a Adonai. Baruch Hashem. Amém. Um pouquinho para cá. O púlpito. Aqui. Deu? Aí? Então tá bom. Pai querido, em nome de Yeshua, o Messias, nós te damos graças nesta manhã. Senhor, assim como Davi, que o Senhor possa lavar o nosso coração, lavar a nossa alma. Em nome de Yeshua, que possamos receber da tua graça, Senhor, a cada dia. Senhor, é a tua bondade e misericórdia a causa de não sermos consumidos. Em nome de Yeshua, planta os nossos pés na retidão, Senhor. Que o nosso coração seja inundado por teu Espírito, que a lei do Senhor, Pai, esteja dentro dele. Senhor, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Não apenas amantes de conhecimento, mas amantes da tua presença, Senhor, em fazer a tua vontade, dia após dia, Pai. Eu quero pedir a tua bênção, a tua brachá nesta manhã sobre a minha vida. Pai, em nome de Yeshua, que o Senhor possa atuar para além das minhas imperfeições, que o Senhor possa abençoar os meus irmãos que aqui estão, os que estão nos assistindo nesta manhã, Pai, em nome de Yeshua, e que haja shalom sobre todo Israel, que haja salvação sobre Jerusalém, sobre Jerusalém, em nome do Messias Yeshua. Amém. Amém. Baruch Hashem. Quando a gente ora, se coloca diante do Pai, a gente consegue se acalmar, né? Eu chego igual um furacão aqui. Muito bem, pessoal. Então, nós estaremos continuando o estudo de João. E hoje, semana passada, a gente deu uma breve introdução, né? Foi rapidinha, todo mundo recebeu o material? Se você que está nos assistindo tiver interesse, é só mandar um e-mail que eu envio as ministrações sem nenhum problema, ok? Então, a gente fez uma breve introdução. E hoje, então, vamos iniciar o capítulo 1, né? Capítulo 1 do Evangelho de João. Ele começa com esse texto maravilhoso, né? Com esse prólogo, né? Que ele faz, então, a sua introdução aqui, falando a respeito da divindade de Yeshua, né? Do Messias de Israel. E diz assim, então, a partir do capítulo 1, verso 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Baruch Hashem, né? Então aqui, João vai iniciar o seu livro com esta frase muito conhecida de nós que estudamos a Torá, né? Já consegue aí discernir, né? Bereshit, no princípio, né? Então João já começa conectando, falando de Yeshua, fazendo o seu prólogo, ele introduz o seu evangelho, fazendo uma conexão com a Torá, com Gênesis, né? Bereshit barach Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? Então, no princípio criou Deus os céus e
a terra. Então ele já conecta os seus leitores com os primeiros versos da Torá de Gênesis, dizendo no princípio. E aí ele fala, então, no princípio era o verbo. No grego, qual que é a palavra usada? Logos, né? Logos, a palavra ou a palavra aramaica memra. Alguém já ouviu falar sobre essa palavra? Então, o memra, né? Memra é uma palavra aramaica utilizada também, o equivalente a logos, né? Então, olha que interessante. Por muito tempo, então, os historiadores foram pesquisar, estudar a fundo as filosofias, né? Greco-romanas da época, as filosofias da época, para entender esse conceito do logos. Só que João, ele usa dessa expressão, ele usa desse pensamento, mas ao mesmo tempo ele conecta com o conceito judaico de Messias, né? E é isso que eu vou tentar explanar aqui para vocês hoje, né? Então, nesse momento, João usa da expressão logos, utilizada pela corrente filosófica na época estoica, né? A qual acreditava que havia o quê? Uma lógica no universo. Então, eles acreditavam que existia uma razão, uma lógica, uma ordem de tudo existir, e acreditavam que esse logos abrangente era um Deus abrangente. A gente falou sobre isso semana passada, né? É uma espécie, na verdade, de panteísmo, né? Só que a gente sabe que eles acreditavam que esse logos ficava na esfera do espiritual, né? Então, era o mundo, o bom, o mundo espiritual, e aqui na Terra, o quê? O mundo material, que aí então entra a influência do neoplatonismo, né? Que as coisas, o mundo espiritual é bom e o mundo material é o quê? É ruim, é mal. Mas, olha que interessante, João então usa esse conceito, parte desse conceito, e conecta com o conceito judaico também, né? Então ele não está testando a filosofia, mas ele está utilizando de uma expressão que também faz sentido dentro de uma concepção judaica sobre o Messias, afirmando que este é o Messias de todas, princípio, né, que o Messias é o princípio de todas as coisas. Então, João está dizendo, sim, vocês têm razão, no que tange a que há uma lógica, que há uma razão de tudo, que há um princípio que ordena toda a criação, né? Então, olha que interessante esse texto. Há um pensamento judaico que diz que tudo que existe tem um nome e foi criado por palavras. No princípio era o verbo. Ora, as palavras são formadas por letras. Assim podemos entender que Deus falou ao mundo e o trouxe à existência. Ele disse, haja luz, errie, or. Olha que interessante, gente. Há também o conceito, né, que então, no princípio Deus criou os céus e a terra era o quê? Sem forma e... Quando Deus diz haja luz, há também uma interpretação que esse termo seja o quê? Haja ordem. No princípio era vavorru, vatorru, né? Um caos. E disse Deus, haja ordem. Olha que fantástico, né? Errie or, haja luz, haja ordem também. Então Deus cria por meio da sua palavra e a luz passou o quê? A existir. Então ele disse, produz a terra árvores, relvas e flores. E a terra produziu árvores, relvas e flores. Pelo uso da palavra, ou o logos, né? Nos versos 1, 2 e 3, João quer enfatizar que a criação tem o quê? Uma ordem e uma lógica. Até mesmo quando a gente lê Gênesis, você vê que no primeiro dia, Deus cria, né? A luz, depois ele vai criando... Faz separação das águas de cima, águas de baixo, cria as árvores, as plantas. Então, tudo vai acontecendo em um determinado dia. E segue uma lógica, uma ordem. Há uma ordem nessa criação. Fantástico, né, gente? Então, não tem a ver só exclusivamente com o conceito filosófico, mas com o próprio conceito bíblico, né? O judaísmo bíblico, que eu havia falado com vocês, né? João tem raiz, os estudiosos mais recentes, e não todos são messiânicos, né? Tendem a querer pesquisar essas raízes profundas de João no judaísmo bíblico, né? Então, essa perspectiva aqui de que há uma ordem na criação, há uma ordem em tudo, e Deus cria isso por meio da sua
palavra. E aí, esse é um trecho da disciplina João e o Logos, né? Que o Rabino Shulam dá, fantástica. Se você não fez o CATS ou fez e não teve na época, você pode adquirir essa disciplina no CATS isolada, né? Hoje tem as disciplinas isoladas, você pode fazer. Muito boa aula do Shulam. E aí diz assim: a primeira percepção de Adão e Eva pós-transgressão foi terem visto nus a si mesmos. E então começaram a se esconder de Deus. Quando ouviram a voz de Deus andando pelo jardim, não era Deus que estava andando, mas a palavra. No século II a.C., quando a Torá foi traduzida para o aramaico por Onkelos, um prosélito do judaísmo, ele traduziu, né, essa voz como a palavra memra, que eu havia falado com vocês, que é o correspondente aramaico para logos. Então Adão e Eva estavam se escondendo do memra, do logos, da palavra de Deus que andava pelo jardim. Olha que fantástico. Então é uma interpretação judaica desse texto aqui, ó, de Gênesis 3, dos versos 6 a 9. Vamos ler. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Fantástico, né? Então esse conceito judaico, essa interpretação afirma que quem estava andando no jardim era a voz, não é? A voz do Senhor, Kol Adonai, né? Que eles traduziram como o memra, a palavra, que é o instrumento da criação de Deus. E no entendimento judaico, esse memra é o Mashiach. Esse memra é Yeshua. Então, quando João diz Bereshit, no princípio era o verbo, ele está dizendo que o memra, a voz que passeava no jardim, é Yeshua e ele estava com Deus na criação. Maravilhoso, né? Fantástico. Maravilhoso. Então, ele está falando sobre isso. Ele estava lá, no princípio. Porque naquela época, no conceito grego, o tempo sempre existiu, né? No judaísmo, há um princípio, há um meio e há um fim para todas as coisas. Tudo tem um princípio. Então, João, ao mesmo tempo que ele vai lá nessa filosofia, ele busca esse entendimento que esses homens, pelo seu próprio conhecimento, tentavam entender o mundo. E ele fala, ora, isso, sim, há uma ordem, mas há um princípio para essa ordem. E esse Messias estava lá com Deus, né, no princípio de todas as coisas. Então, na concepção judaica, o Messias é essa palavra, é um instrumento da criação de Deus. E Adão e Eva, então, se esconderam de Yeshua, né? Há muita coisa aqui, muita coisa que a gente pode explorar, né? Até mesmo o conceito da criação, quando diz lá que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O tseler, no hebraico é o quê? Cópia. Deus é espírito. Então, qual a cópia que foi utilizada para a formação do homem? O Mashiach. O Mashiach e Yeshua, né? Então, nós fomos criados à imagem do Mashiach, a imagem de Yeshua. Isso é muito profundo, gente, é muita coisa. Então, dessa forma, João está dizendo que Yeshua é o instrumento de toda a criação e razão da existência do universo. Olha que interessante, o autor de Hebreus vai falar isso de uma forma mais judaica, né? Ele diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa o que, gente? Seller, a imagem
da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, uma forma mais judaica aqui de expressar esse Messias, né? Esse Messias Salvador. Olha que fantástico, né? Se você pensar na voz, eu estava fazendo essas reflexões, às vezes eu penso demais, né? A gente, no meu caso, mulher, às vezes lavando vasilha, acaba sendo uma terapia, né? E você pensando nas coisas de Deus, eu comecei a refletir. Como que a voz é formada? Como que o som é formado? Você respira, não é? É o ar que sopra e aí forma o som. As palavras não são a articulação, é o som articulado, né? É o som articulado. Então você consegue se comunicar. Né? Então é interessante que o Espírito vem de Deus, né? E o Senhor sopra o seu Espírito, né, sobre as nossas vidas. E Yeshua é essa voz, Yeshua é essa comunicação de Deus que nos toca. É fantástico, gente, a palavra. Porque nós também temos, a nossa palavra tem poder. Quantas ideias têm poder tanto para construir como para? Quantas ideias foram utilizadas para destruir vidas? Quantas ideologias, filosofias que foram sementes que impactaram o mundo, para o bem ou para o mal? Então as palavras podem mudar uma cultura, não podem? Vocês podem ver isso até por canções, que é um meio de você influenciar a cultura do que a música. E a gente tem visto hoje cada vez mais a degradação da nossa cultura, né? Então, músicas cada vez mais profanas e como que essas palavras, elas atuam na vida das pessoas e vai aos poucos quebrando valores. Então, as palavras, elas atuam, elas tocam, elas têm poder. Olha que fantástico, gente. É muito poderoso, né? A gente pensar nessas coisas. Então, Yeshua é esse instrumento da criação, ele é o verbo, ele é a palavra. Ele estava com Deus, então João está dizendo, há um Deus, um soberano. Esse instrumento da razão não é um Deus abrangente, não é tudo é Deus, há um Deus, criador de todas as coisas, e o Messias é um instrumento da criação e ele é divino. Para o judeu não é dificuldade de entender isso, né? Os gregos eles ficaram séculos tentando entender a natureza de Deus, mas não há nenhuma dificuldade em entender. Então, o Messias, o Verbo, estava com Deus, ele era Deus no princípio, e tudo foi feito por meio dele, Yeshua. Então, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, olha que interessante. Também há um entendimento judaico que afirma que antes da queda, Adão e Eva tinham seus corpos feitos de luz. Né? Olha que interessante. E após a queda, Deus vestiu com roupas de pele. Só que essa pele aqui não é pele de um animal que foi lá morto e que vestiram. No entendimento judaico, é a nossa própria o quê? Pele. Então, o homem antes da queda, de acordo com esse entendimento, seria um ser de luz, glorioso, né? A imagem e semelhança de Yeshua. E a partir da queda, o que acontece? Essa glória é perdida. E aí o Senhor nos veste com roupas de pele, um material o quê? Opaco, composto de carne, osso e pele. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a vida era a luz. E Yeshua é essa luz, é esse ser de glória, de acordo com a imagem do qual nós somos criados. Né? Então ele resplandece, né? Ele resplandece, e o homem que tinha essa vida, que tinha essa luz, após a queda, perdeu. Né? Então, Yeshua vem para trazer essa restauração de todas as coisas. E ele vai nos restaurar a esse homem pré-queda, né? Esse corpo de glória, né? Esse corpo maravilhoso que a gente não tem ideia, né? Concepção, mas que a Bíblia fala que é um ser de luz. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Olha que interessante. Gênesis 3, 19, 22. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu.
Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal hora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então essas túnicas de pele, muitos pensam que é o quê? Pele de animais. Mas nesse entendimento, nessa interpretação, seria essa pele. Seria esse corpo corruptível, né? Esse corpo opaco. Então o autor de Salmos declara que o próprio Deus se veste de luz. Salmo 104 diz, bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. E em Mateus, há o relato da transfiguração de Yeshua, que diz assim, 6 dias depois tomou Jesus, Yeshua, consigo a Pedro e a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, Yeshua ali se transfigura, que a Bíblia fala, né, que Yeshua se esvaziou. Ele se esvaziou para assumir essa natureza aqui, essa carne opaca, corruptível. E é tão bonito, mesmo sendo corruptível, né, gente? O corpo humano você vai estudar o corpo humano, é fantástico. Agora vocês imaginam o corpo de glória. Eu fico viajando. Vocês imaginam o homem pré-queda. A gente sabe que nós temos um potencial de inteligência magnífico, né? Fantástico, né? Cientistas que descobrem coisas muito interessantes, a capacidade de retenção de memória do ser humano é fantástica quando ele a estimula. Agora vocês imaginem Adão antes da queda. Né? Eu imagino que a gente ainda não tem essa visão, sabe? Após a queda, nós somos muito limitados, né? A gente foi limitado demais. Eu imagino que o homem tinha uma outra visão, tinha uma, sei lá, uma visão diferente, mais avançada. Né? E hoje a gente, então, habita nesse corpo corruptível, que adoece, né? Que morre, né? que falha, que é fraco. E Yeshua, então, se transfigura diante dos discípulos, né? Que ali eles puderam ter uma ideia do que seria esse corpo de glória. Né? Você vê o amor de Deus por nós, né? Yeshua esvaziar, deixar toda essa magnificência, toda essa glória, esse resplendor e assumir essa forma humana, né? Assumir essa natureza, estar sujeito a todas as suas fraquezas, né? A toda a sua possível corrupção. Então aqui a gente vê que o próprio Deus e o próprio Yeshua se transvestem de luz, né? E esse material opaco, mortal e corruptível é também denominado o quê, gente? Corpo de pecado. Porque ele foi uma consequência do pecado, né? Aí nós temos que tomar um cuidado, por quê? Porque essa visão meio neoplatônica, gnóstica, essas heresias que infelizmente filtraram na igreja e alguns ramos acabaram sendo influenciados, vão dizer o quê? Não, então esse corpo é pecaminoso, então tá certo, só o mal habita, então a gente tem que afligir esse corpo. Não é bem assim, gente, tá? Não é bem assim. Então a gente está falando de uma herança, né, de uma queda, mas a partir dali a gente vai ver também a possibilidade do homem ter uma qualidade de vida diante de Deus. Claro que não é comparado à glória que Yeshua veio restaurar. Mas se um homem andasse diante de Deus, o Senhor prometeu que não haveria enfermidades, que haveria bênçãos, né? O próprio Deus se manifestou na terra através dos seus profetas, então, cuidado. Mas esse material mortal e corruptível é também denominado corpo de pecado. Lá em Romanos 5, 12 e 14 fala, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, a partir do momento que houve a queda, o homem perde essa glória, ele ganha esse corpo corruptível, né? Então, aí a morte passou para todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão, o qual é a figura daquele que devia a transgressão de Adão. Né? Então, falando desse pecado que entra no mundo e a morte, né, desse corpo, então, corruptível, mortal. E 1 Coríntios 15, 45, 50, vai dizer assim, assim está também escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente.
o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Estamos falando deste corpo, né? E aqui nesse texto ele vai falar como que seria, talvez esse corpo, é uma nova natureza, esse novo corpo que nós vamos receber após a ressurreição. Nós temos que entender, irmãos, que a nossa fé está fundamentada na ressurreição. Hoje pouco se fala sobre ressurreição, né? As pessoas gostam de falar de bênçãos, de prosperidade, né? Mas pouco se fala sobre a ressurreição. Mas a nossa fé está fundamentada, né, nessa crença de que Yeshua ressuscitou dos mortos. Ele veio, ele se esvaziou, ele tomou essa forma humana, esse corpo corruptível, para obedecer a Deus, apregoar o evangelho e se tornar o quê? O Cordeiro de Deus que tira os pecados. E aí pode nos fazer voltar a essa nova natureza, né? A voltar a essa nova natureza. Então, a ressurreição é parte da fé e da pregação dos discípulos. E nós temos que crer. Se nós não acreditamos, como o apóstolo Paulo vai dizer, que a ressurreição, então a nossa fé é falsa. Então nós estamos dando um falso testemunho de Deus, então Yeshua não ressuscitou, então tudo seria falso. Não, Yeshua ressuscitou, né? Ele provou a sua ressurreição e todo aquele que nele crê e que perseverar e que andar diante do Senhor terá a vida eterna e também passará pela ressurreição e terá esse corpo novamente, o corpo de glória, que aqui a gente não sabe como será, né? O apóstolo está falando, será um corpo à semelhança do de Yeshua, celestial, a gente não sabe como vai ser, a gente não tem ideia. E Yeshua transfigurou para os seus discípulos, mas ali não estava totalmente aquele corpo que a gente imagina. Que ele tem luz, ele tem, né? Que é um corpo de luz, é um corpo de luz. Mas como será, a gente ainda não consegue nem conceber. Então, por que eu estou falando disso? Porque ele fala, nele estava a luz. Então, ele atrela a luz à vida, né? A luz à vida. Então, por isso que eu trouxe esse texto aqui para esclarecer. E a luz brilha nas trevas, né? Então, aqui a luz, ela também vai significar essa vida, né? Vai significar a vida, as trevas, nesse sentido da morte, então pode significar a morte. Salmo 49 vai falar, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará, ainda que na sua vida ele bendiça a sua alma, e os homens te louvarão. Quando fizeres bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. Então está falando do homem ímpio anteriormente aqui, mas associando a morte com as trevas. Então eles nunca verão a luz. E as trevas também podem significar a ausência do conhecimento de Deus. Salmo 119 diz, maravilhosos são os teus testemunhos, portanto a minha alma os guarda. A entrada das suas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Então essa luz também tendo esse sentido de conhecimento de Deus, da revelação do Altíssimo, né? Lembrando que quando o homem internaliza a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele então perde essa glória e ele é expulso de onde, gente? Ele é expulso do Éden. Ele não tem acesso mais à árvore e a vida era a luz dos homens, né? Então perde-se esse conhecimento. Então, como uma criança nasce, ela não tem entendimento de nada, né? Quando você olha um bebezinho, quando ele nasce totalmente dependente, sem nenhuma noção das coisas, sozinho ele morre. Se você abandonar um bebezinho, ele morre, totalmente frágil. E se ele crescer sem ouvir de Deus, ele vai continuar sem saber de Deus. E se ele for criado numa tribo distante aí, ele não vai, o que ele for ensinado, ele vai o quê? Aprender, né? Então, essa luz, esse conhecimento que o homem perdeu, esse contato, essa revelação com o Altíssimo, a gente também pode entender que Yeshua veio trazer essa revelação ampla, né, do Pai e trazendo a vida. Então, ao mesmo tempo, luz pode significar todo esse conceito
mais abrangente, né? Desculpa, gente. O tempo está seco, né? Então, a luz brilha nas trevas. E lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E o verbo se fez carne. O logos, o memra, o davar, a palavra, habitou entre nós. O Rabino Shulam, o Rabino Mateus gostam de falar que quando o apóstolo Paulo fala vós, ele está falando aos não judeus. Nós, ele está falando aos judeus. Então muita gente fala assim, não, ele habitou entre nós humanos. Sim, mas ele habitou entre nós judeus. Então Paulo está dizendo para essa plateia grega, ou vocês acham que tem uma razão? Sim, há uma razão para a existência. Há um Deus, esse Logos é divino, ele veio de Deus e ele habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Então, olha que interessante. Nesse momento, João, então, desconstrói e refuta essa doutrina neoplatônica de que o bem, a glória está no mundo espiritual e que a terra é má. Então, ele desconstrói essa ideia quando ele fala que esse verbo habitou. Ele veio, essa glória se manifestou. E se manifestou entre nós, Israel, entre nós, judeus, e vimos a sua glória. Então, esse versículo desconstrói esse ensinamento gnóstico que acredita ser o corpo a exclusiva habitação do mal. E João atesta que o verbo encarnou aonde, gente? Entre nós, povo de Israel. Ou seja, ele é uma pessoa, um homem autêntico, um judeu descendente de Abraão. Então, quando a gente lê Romanos, quando a gente lê Efésios, quando a gente vai ler nos textos do Novo Testamento, a gente vê que os apóstolos pregavam para essa plateia, né, de não-judeus, mas trazendo-os para essa conexão com Israel. Deles são os profetas, deles são as alianças, dele é o Messias, né, descende o Messias. Então, sim, Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, se revelou através de um povo. Né? Deus escolheu um homem chamado Abraão. Poderia ser qualquer outro, não poderia? Deus chamou Abraão, Abraão ouviu esse chamado, obedeceu, foi provado, passou no teste, e Deus escolhe então da sua semente e constrói a partir dessa semente uma linhagem, da qual viria também o Messias. Então a esse povo Deus confiou os seus oráculos. Isso não tem a ver com glória, com privilégios, muito mais com responsabilidade, porque o tanto que Israel sofreu quando caía das alianças, né? Principalmente no caso aqui a aliança mosaica, a aliança do Sinai, quando Israel falhava, quantas vezes eles padeceram por causa disso. Então Deus está dizendo, ele escolheu esse Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que criou tudo, do caos trouxe a ordem, ele se revelou a um povo. E nós vimos a sua glória. Né? E ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Né? E olha que interessante. Então aí, em João, no capítulo 1, é muita coisa, né, gente? Eu poderia ficar aqui 10 aulas falando sobre João. Mas a gente vai ver que ele dá uma pausa quando ele fala do verbo. E ele vai falar o quê? Houve um homem chamado João. Ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz, né? Que é o João Batista. Vocês vão perceber que no capítulo 3 também, eu vou abordar outro tema, mas então eu já vou falar aqui de uma vez. No capítulo 3, ele vai falar novamente do testemunho de João Batista. E aí você percebe que há uma importância, né, os discípulos, no caso João aqui, de evidenciar o testemunho de João Batista em relação a Yeshua. Então vocês vão ver isso no capítulo 1. E lá no capítulo 3, ele vai novamente afirmar o testemunho de João Batista, Yohanan, o imersor. Né? E aí por que ele vai, então, reforçar esse testemunho de João Batista? Lá nos versículos 6 a 9 do capítulo 1, ele vai falar: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João.
Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira. Podem fechar a porta fazendo favor? Pode entrar. Fechar a porta para mim. Que ilumina a todo homem que vem ao mundo. João 1,15 fala. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E olha o testemunho de João aqui. Este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então o que és? Então o quê? És tu Elias? Ele: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? O que João Batista disse? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, disseram: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós, se referindo aqui aos fariseus, né? De vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, a Yeshua, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual diz: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba, repousar sobre ele, e eu não o conhecia. Mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, muito profundo esse relato, esse testemunho de João Batista, que o apóstolo João faz questão de deixar o quê? Registrado, gente. Vamos entender por que é importante esse testemunho de João Batista. Às vezes a gente lê, né, muitas vezes de uma forma simplista. É claro que tem pessoas estudiosos que cavam, que vão entender um pouco mais. Mas na maioria das vezes a gente lê esse texto e fala assim: João Batista veio para testificar. Mas quem era João Batista? Essa é a questão. Quem que era João Batista naquela época, né? Primeiro, ele pertencia à tribo de Levi. Opa, é uma tribo sacerdotal, né? Ele pertencia à tribo de Levi, filho do sacerdote Zacarias e Isabel, fruto de um milagre. Então, a concepção de João Batista já foi especial, né? Está escrito aqui, eu peguei esse texto lá de Lucas, vocês devem ter estudado isso com o Rodolfo, né? Isso. Então, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Yohanan, João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Fantástico, né? Então, gente, olha quem era João Batista, né?
Quando a gente vê a história de Sansão, a história de alguns juízes que se levantaram como ungidos, entre aspas, messias em Israel, né? A gente vê muita similaridade no relatos lá em Juízes com esse aqui de João Batista, um filho de sacerdote. Então ele era de uma linhagem especial. João Batista não era num povão qualquer, ele era uma pessoa de uma linhagem separada, ele era filho de sacerdote, fruto de um milagre, nascido do Espírito, né? E olha que interessante, ele não bebia bebida forte. Alguns estudiosos pensam que ele guardou o voto do nazireado, né? Vocês lembram? Alguns acham que ele guardou o voto do nazireu, tá? Então aqui está o exemplo lá em Números 6:26, que era? Fala aos filhos de Israel, dizes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar o Senhor de vinho de bebida forte, se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas. Então aqui só trouxe esse exemplo, depois vocês podem ler o texto completo, está lá em número 6. Há uma probabilidade que ele tenha sido um nazireu também. A semelhança de quem? Sansão, né? Então percebam, João Batista é filho de Levi, da tribo de Levi, filho de sacerdote, fruto de um milagre. Um testemunho de que ele seria um homem cheio do Espírito. Lá em Lucas deixa bem claro, relata a história de João Batista. E ele habitava onde, gente? Nos desertos. Então, olha que interessante. Lucas 1:80. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia que havia de mostrar-se a Israel. Então, alguns estudiosos também acreditam que João Batista foi criado pelos essênios. Aquela comunidade, a comunidade de Qumran, que ficava onde essa comunidade? Nos desertos. Os essênios, para quem não sabe, a maioria deles eram sacerdotes que haviam o quê? Rompido com o templo. Porque consideravam o sacerdócio do templo já estava o quê? Corrompido. Então, como eles consideravam que o sacerdócio do templo estava corrompido, eles se afastaram, porque eles também aguardavam a vinda do Messias. Então, eles queriam se manter íntegros, puros, guardando a Torá diante de Deus, e eles foram para os desertos. E havia um costume, né, os estudiosos dizem, Flávio Josefos atesta, que muitas famílias, que é aquele historiador judeu, né, Flávio Josefos, muitas famílias de sacerdotes de Jerusalém levavam seus filhos para serem criados no deserto pelos essênios. Faz sentido, não faz? João Batista, da tribo de Levi, filho de sacerdote, foi criado nos desertos. A comunidade dos essênios ficava onde? No deserto. E existia existe esse relato de que muitas das famílias sacerdotais levavam seus filhos para serem criados pela comunidade dos essênios. E também há alguma semelhança no discurso de João Batista, na sua teologia, vamos dizer assim, com o que os essênios pregavam. Dentre elas, essa frase aqui, ó, quando perguntavam os essênios, o que é a sua comunidade, a sua Yahad? O que eles diziam? Nossa comunidade é a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Interessante, né? E eles aguardavam a vinda do Mashiach. Então, há, essa probabilidade que João Batista tenha sido criado na comunidade dos essênios. Tá, gente? Tudo são estudos. Não estou aqui batendo martelo, falando que eu estou dizendo não é verdade, não. São estudos, mas que há uma certa semelhança, né? Há um sentido nisso. Então, ele habitava nos desertos. E qual que era a influência de João Batista? Muitos chegaram a reputá-lo como Messias, suscitando essa dúvida até mesmo entre os sacerdotes de Jerusalém, como a gente viu, né? Então, estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Então, muitos acreditavam até mesmo que João Batista poderia ser o Cristo, ser o Messias. Agora vocês percebem? João 1:26 diz, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? E confessou e não negou, eu não sou o Cristo. Por quê? Se ele precisou fazer essa afirmação, é porque as pessoas estavam acreditando que ele era o Messias. Por causa seu nascimento, da forma como ele foi criado, do testemunho do seu nascimento, né, da tribo da qual ele veio. Então, tudo isso poderia levar as pessoas a acreditarem que ele seria o libertador de Israel.
E Flávio Joséfo vai dizer que a influência de João Batista entre o povo, gente, era extraordinária. Os sacerdotes, o Sinédrio não ia mandar gente lá questionar João Batista se ele não fosse uma pessoa de peso, de relevância, né? Então, ele era uma figura muito importante na igreja do primeiro século. Era alguém de muita influência, de uma influência extraordinária, tanto que, por isso eu acredito que João Batista, que o apóstolo João fez questão de reforçar o testemunho de João Batista a respeito da messianidade de Yeshua. Lembre que eu falei que o livro de João é uma defesa, né, da messianidade de Cristo, né, de Yeshua, da messianidade de Yeshua. Porque mesmo após a morte de João Batista, ele continuou tendo seguidores, vocês sabiam disso? Ele continuou tendo discípulos. Inclusive, existe uma comunidade, não sei se são de zoroastristas, tem uma comunidade aí que não é crente, não, uma outra seita, que tem textos de João Batista, né, tem escritos. Então, ele continuou tendo seguidores, e nem todos esses seguidores se converteram a Yeshua, né? Então, é provável que existia ainda, no meio da igreja, um debate a respeito, né, da influência e da messianidade de João Batista, né, o qual, então, João refuta com o testemunho de quem? Do próprio João Batista, dizendo, olha, vocês acham que eu sou o Messias? Eu não sou o Messias. Eu venho preparar o caminho para ele. Mas no meio de vós está o Messias, né, porque o Messias é da tribo de Davi. Ora, não é da tribo de Judá, não é da tribo de Levi, né? Então, aqui, interessante essa influência de João Batista e como o apóstolo faz questão de mencionar que João Batista não era o Messias, né? Então, João atesta que o Batista em fora fosse o enviado de Deus, ele não era o Messias, ao mesmo tempo dá ênfase no fato de que Israel estava diante de uma grande autoridade divina. Lembre-se, os apóstolos são testemunhas de Yeshua. Pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas se estabelece toda verdade de acordo com a Torá. Então, nós vamos ver no escrito de João que ele elenca ali grandes autoridades que atestam que Yeshua era o Messias. Então, essa história, essa falácia de dizer que Yeshua era seguida apenas pelo povão, isso não é verdade. Nakdmon, Nicodemos, era uma pessoa o quê, gente? Muito influente na sua época. E ele teve um encontro com Yeshua, fantástico. Então, os discípulos aqui, eles não estão simplesmente narrando uma história da carochinha. Eles trazem registros com relatos, né, com detalhes de testemunhos de homens de peso. João Batista era um deles. Nicodemos era outro, né? Então, reforçando aí essa prova de que Yeshua é o Messias prometido à casa de Israel, né? Então, vai ter o testemunho desse homem cheio do Espírito. Ou seja, vocês creem que o João Batista veio de Deus? Sim. Vocês creem que João Batista é cheio do Espírito? Sim. Pois ele afirmou que quando ele olhou para Yeshua, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, os testemunhos vão só sendo reforçados. Ter o testemunho de João Batista a respeito da messianidade de Yeshua, sem dúvida, era uma grande prova a ser considerada. Existe a probabilidade que João tenha dado ênfase ao testemunho de João Batista pelo fato de ainda existirem discípulos dele exercendo grande influência na época. Eu já falei, né? Então, aqui uma breve conclusão do capítulo 1. Então, João conecta os seus leitores à Torá e ao conceito judaico de Messias, né? Utilizando as expressões e conceitos gregos da época. Desconstrói a ideia neoplatônica de que o Messias não poderia fazer parte desse mundo material e, portanto, mal, e reafirma a messianidade e, portanto, a superioridade de Yeshua em relação a João Batista por meio do testemunho do próprio João Batista. Amém? Encerramos o capítulo 1. Eu espero que vocês tenham sido abençoados, tá? Me desculpe se tiver ficado alguma coisa, alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para esclarecer. Semana que vem tem um acampamento de jovens. É provável que ou a professora Rosângela ou o professor Rodolfo estejam aqui para começar a dar o capítulo 2, ok? Vocês que estão aí na TV Sião, daqui a pouquinho começa o serviço da Torá. Shalom, shalom. Amém.